Bondoso Deus, somos agradecidos por Jesus, aquele que deu descanso verdadeiro às nossas almas. Nosso sábado. Vivemos hoje em um mundo que está sobrecarregado. Pessoas cheias de estresse, de doenças mentais, de cansaço, de depressão. Depressão não é outra coisa que excesso de passado. Assim como também a ansiedade é excesso de futuro, onde as pessoas não podem curtir o momento presente e viver na presença daquele que disse: eu sou, o Deus que é agora. Não é eu fui, nem eu serei. É nesse momento que eu encontro Deus. É no agora que eu encontro Deus. Se eu agora tenho um problema, também agora tenho um Deus para solucionar esse problema. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Só podemos dizer: Tu és bom, Tu és bom. Nos ajude e nos abençoe na leitura da Tua palavra e na exposição das Sagradas Escrituras, que, como orava o Teu servo, o pastor Febrônio, do mais pequeno ao maior, todos sejam alcançados e abençoados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, no precioso nome de Jesus. Vamos ler a Escritura, São Lucas, capítulo 3. São Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Somente esses dois versículos. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele. Esse detalhe, que Jesus orou logo após ser batizado, você encontra só no Evangelho de Lucas. Embora os 4 evangelhos falem sobre o batismo de Jesus, somente Lucas dá esse detalhe, que houve oração depois do batismo. Orando ele, olha o que acontece, o que aconteceu. O que acontece quando alguém ora? O céu se abriu. Você sabe que uma das maldições do Velho Testamento eram céus fechados, né? São Lucas 4 fala que Jesus, citando Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio. Céus de bronze, céus fechados, falta de bênçãos, falta de chuva. Mas aqui, quando Jesus orou, diz: o céu se abriu. E algo mais aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Não era uma pomba, era como uma pomba.
sua figura, né? E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém. Podem sentar. Meu tema nesta noite é o testemunho do Espírito. O testemunho do Espírito. Esta passagem é muito conhecida por todos nós. Ela é preferida, é uma das passagens preferidas por aqueles que creem na doutrina da Trindade, porque supostamente nesta passagem podem ser vistas claramente, ou pode ser vista claramente a doutrina da Trindade, né? Supostamente aqui estão as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas se você analisar o texto de maneira calma e profunda, você vai ver que não tem isso. Por quê? Você tem que analisar assim: o que foi ouvido e o que foi visto. O que foi visto? O Espírito que como pomba descia. E o que foi ouvido? Uma voz que dizia: Tu és meu filho. Essa voz era a voz do Pai, porque essa voz disse: Tu és meu filho, então era a voz do Pai. De onde veio essa voz? Veio daquela pomba. A pomba, ou o Espírito Santo que foi visto, enquanto descia, dizia: Tu és meu filho. Por que que eu digo que veio daquela pomba? Por que que eu digo que a voz veio do Espírito? Porque o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Sim? São Mateus 1,18 diz que Maria concebeu de quem? Do Espírito Santo. O que foi nela gerado foi do Espírito Santo. Então, se aquela era a voz do Pai, de onde veio a voz? Do Pai, que é o Espírito Santo que como pomba descia sobre ele. Então, aí já três já não tem. E nem dois. Somente existem duas naturezas, que é essa divina, que estava descendo para habitar naquele corpo em plenitude. Colossenses 2, porque nele habita corporalmente, dentro do corpo, toda a plenitude, o Logos inteirinho nele. Toda a plenitude da divindade. Todo Deus. Não houve nenhum homem que em seu corpo teve a plenitude da divindade, exceto Cristo. Por isso ele era Deus. Então nós temos a divindade, que é o Espírito, que é o Pai que está em mim, ele dizia, e o homem que estava ali no Jordão, que acabou de ser batizado por João. Agora, eu quero aprofundar um pouquinho nisso que o Pai disse, no testemunho do Pai, no testemunho do Espírito. O Pai disse, o Espírito Santo disse: Tu és o meu filho amado,
em quem me comprazo. Tu és. 40 dias depois, um mês e pouco depois, quando este homem que foi batizado por João foi conduzido, ou estava no deserto, jejuando, 40 dias depois deste acontecimento, onde o pai disse, tu és, o tentador veio para tentá-lo justamente nesse ponto. E cada tentação ele começava dizendo, se tu és. Entendeu? Captou? Porque o Espírito Santo disse, tu és. E a tentação veio exatamente nesse ponto. E todas as tentações como que vinham para querer colocar em dúvida aquilo que Deus tinha dito lá no Jordão. Será que você é filho mesmo? É importante que você entenda isto, porque é exatamente nesse ponto que o diabo vai concentrar as suas tentações. Exatamente nesse ponto. Por quê? Porque a revelação de quem somos nós é vital. É importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque o profeta disse, quando a noiva souber quem ela é, se torna exército invencível. Então esse tu és é importante para nós. Ter esse testemunho que Jesus teve é importante para a noiva. Por quê? Porque é por meio desse testemunho, quando nós sabemos quem somos de fato, é que nos tornamos um exército invencível, o que o diabo não quer. Vejam que a voz disse, tu és meu filho amado. Quando Jesus veio à terra, ele chamou a si mesmo de filho unigênito. O versículo mais conhecido da Escritura, que é São João capítulo 3, versículo 16, um dos mais famosos, você vê que ele chama a si mesmo de filho unigênito. De tal maneira amou Deus o mundo, que deu, o quê? Seu filho unigênito. Por que unigênito? O que significa unigênito? Unigênito significa único. Não há outro. Se aquele casal tem apenas um filho, aquele filho é unigênito, é único. Por que Jesus era unigênito? Porque Deus não tinha mais filhos. Por que não tinha mais filhos? Porque o novo nascimento só ficou disponível, e era uma promessa do Velho Testamento, mas só se tornou disponível depois da cruz. Por quê? Porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa do Velho Testamento teve acesso ao novo nascimento. Por que nunca tiveram acesso ao novo nascimento? Por causa de uma impossibilidade, que era a de estar sob o sangue de animais. Então o profeta diz que a vida que deixava o sangue, por ser uma vida diferente da vida humana, não podia vir sobre o israelita. Isso trouxe uma impossibilidade. Ninguém nasceu de novo no Velho Testamento. O maior de todos os homens do Velho Testamento, que foi João, aí Jesus fala assim, o menor no reino é maior do que ele. Um renascido, o menorzinho, é maior do que o menor no reino
o menor dos renascidos é maior do que o maior de todos no Velho Testamento. Então não havia como nascer de novo, mas havia promessas. E quando Nicodemos chegou, foi ter com Jesus, Jesus usou uma linguagem com a qual Nicodemos estava familiarizado. Começou a falar sobre o novo nascimento. Nicodemos deveria de conhecer Ezequiel 36 e outras escrituras, Jeremias também fala sobre isso, outras escrituras. Só que quando Jesus falou sobre o novo nascimento, que Deus agora teria mais filhos e filhas, Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus. Havia uma linguagem espiritual que Nicodemos não entendeu. Jesus disse uma certa vez: por que não podeis entender a minha linguagem? Não o idioma. Porque a audiência de Jesus entendia o idioma, o aramaico, o hebraico, seja lá o que for. Mas havia uma linguagem espiritual transmitida do idioma daquela audiência que não era compreendida, porque tendo olhos eles não conseguiam ver, e tendo ouvidos não conseguiam ouvir, não conseguiam entender com o coração. E então, quando ele disse, é necessário nascer de novo, Nicodemos mal interpretou as palavras de Jesus, mesmo sendo um teólogo, um mestre, um mestre, diz, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Tu és mestre, era um mestre, mas errou feio, cometeu 2 grandes erros na interpretação das palavras de Jesus. Primeiro erro, achar que o novo nascimento é uma questão física, porque ele falou do homem velho. Como pode um homem sendo velho? Homem velho é o homem exterior, né? De carne, que envelhece, de rugas, de cabelos brancos, né? Que vai enfraquecendo. Como pode este homem velho, este homem de carne, nascer? Ou como pode um homem nascer sendo velho? Ele disse, como pode entrar no ventre de sua mãe? Outro erro. Novo nascimento, pensar que o novo nascimento vem através de mulher. Existem 2 nascimentos, São João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O nascimento natural é físico e vem através de mulher. Você encontra esses 2 nascimentos também em 1 Coríntios 11. O varão nascido de mulher. O varão nascido de mulher. Mas o novo nascimento não vem através de mulher e não é físico, porque ele diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. É algo que acontece dentro de nós, é um novo espírito, um novo coração que nos é dado na regeneração. E ele vem através de homem. Porque como Moisés, ele diz, como será isso? Diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem, Deus se fez homem para providenciar, prover o novo nascimento. Vem por meio de Cristo o novo nascimento, amém? Vem por meio de Cristo, um homem. Desde o Gênesis, Deus vem pregando esse novo nascimento. Porque o nascimento natural é ele saindo dela. O novo nascimento é ela saindo dele. Quem saiu de quem? Adão de Eva ou Eva de Adão? Esse é um tipo do novo nascimento. Ela saindo dele. Exatamente o que aconteceu na cruz. Água, sangue e espírito são as etapas do novo nascimento.
Está me acompanhando? Então Jesus era filho unigênito, porque não estava disponível o novo nascimento. Então ele deu a sua vida, aquela vida foi liberada, voltou no Pentecostes, e agora pessoas começam a nascer de novo. E Deus começa a ter filhos e filhas. Olha só. Começa a ter filhos e filhas. E quando começam a nascer filhos e filhas, o que Jesus era, né, unigênito, muda. Aí nós chegamos a Romanos 8, 29, onde Paulo chama Jesus de primogênito entre muitos irmãos. Quando o unigênito torna-se primogênito? Quando nasce mais um na família. Se aquela família tem só um, é unigênito, é único. Quando nasce outro filho, o unigênito torna-se primogênito, primeiro. Agora as pessoas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. As pessoas estavam tendo acesso ao novo nascimento. Deus estava tendo filhos e filhas. Então o unigênito tornou-se primogênito entre muitos irmãos. E a Bíblia nos chama de irmãos de Jesus. Aí você vê que não é só nessa escritura de Romanos 8, 29, também quando Jesus ressuscita, no capítulo 20 de São João, ele diz para Maria: vá e diga a meus irmãos, subo para o meu Pai e o vosso Pai. Por isso que é irmão, porque o mesmo Pai dele é o mesmo Pai nosso. Porque ele nasceu do Espírito. O que nela é gerado é do Espírito, Maria concebeu do Espírito, e você é gerado de quem? Você é nascido também da água e do Espírito. Então, o mesmo Espírito Santo, não há dois Espíritos Santos, o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus, através de um nascimento sobrenatural, é o mesmo Espírito Santo que nos faz nascer em um novo nascimento sobrenatural. Maravilhoso. Hebreus 2 também diz assim que, porquanto temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não se envergonha de nos chamar de irmãos. O mesmo Pai. Só que aqui tem um detalhe. Fala assim: tu és meu filho amado, meu filho. Eu quero voltar um pouquinho, quero te mostrar uma coisinha aqui antes de continuar. Quando Deus fala para Abraão sacrificar Isaque, em Gênesis 22, é muito interessante a maneira como Deus se refere a Isaque. Porque Deus disse para Abraão: sacrifica Isaque, teu único filho. Não era único filho. Não era único filho. Por que Deus disse único filho? Se Abraão já tinha Ismael? Aqui tem uma coisa maravilhosa. Abraão já tinha tido Ismael. Não era um único filho que Abraão tinha, mas diz teu único filho. E em Hebreus 11 diz que Abraão foi chamado para sacrificar seu unigênito. Hebreus 11. Aqui há uma verdade estonteante. Somente Isaque foi considerado filho.
Porque tudo que não vem pela promessa, pela palavra, Deus não considera. Não considera. Não importa se fazem milagres, não importa se expulsam demônios e até os entrevistam no microfone, não importa se eles profetizam e suas profecias se cumprem. Há uma palavrinha na Bíblia chamada conhecimento. Conhecimento significa intimidade. Intimidade. Relacionamento íntimo, como a árvore do conhecimento. Vocês sabem o que aconteceu ali? Não foi maçã. Relacionamento íntimo. Gênesis 4 diz: e Adão conheceu Eva, e ela concebeu. Conheceu. Relacionamento íntimo. Um ato sexual seria. Gênesis 18 diz, os sodomitas disseram: traga esses homens que estão na tua casa, Ló, que nós queremos conhecê-los. Ter um relacionamento homossexual com aqueles homens, era o que eles queriam. De novo aparece a palavra conhecer. Quando Gabriel disse que Maria iria dar à luz um filho, Maria disse assim: como será se eu não conheço varão? Eu não tive relações sexuais com nenhum, sou virgem. Presta atenção. E Jesus pega o que é mais íntimo, naturalmente falando, que é o relacionamento sexual, que fala de intimidade, no seu ápice. Ele pega o que é mais íntimo, a palavra que fala sobre o mais íntimo no natural, e aplica ao espiritual, e diz para pentecostais rasos, em Mateus 7, nunca vos conheci. Quer dizer, vocês não são dos meus íntimos. Claro que aqui em Mateus 7, você entendeu, não está se referindo a sexo. Ele simplesmente pegou o que é mais íntimo no natural e aplicou ao espiritual para falar de intimidade. Você vê que a pessoa pode ser um pentecostal cheio de dons e não ser íntimo. Aí você vai para aquilo que o irmão Brana falou: conhecê-lo a Cristo é vida. É esse tipo de conhecimento que nos torna íntimos, o conhecimento revelado. Quando fala, meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Lhe faltou intimidade. Lhe faltou intimidade. Por isso o povo está sendo destruído, porque lhe falta esse conhecimento, essa intimidade com Deus. Davi fala de a comunhão íntima com o Senhor é para aqueles que o temem. E o povo está sendo destruído porque lhe falta intimidade, conhecimento. Meu povo, não os filisteus, não os heteus, não os amorreus, mas meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta intimidade. Em toda área onde você não tiver conhecimento revelado, você vai ser destruído. Você vai patinar ali, você vai ter problemas, dificuldades, vai se arrastar. Você pode ser um crente, maravilhoso crente na palavra, nas mensagens, mas se você não tem a revelação, porque existe o conhecimento intelectual e o conhecimento revelado, que são duas coisas diferentes. Você pode ter muito conhecimento aqui na cabeça, mas conhecimento revelado é outra história. É o que impede a destruição do povo de Deus é o conhecimento revelado, não o conhecimento intelectual. Na área em que te faltar conhecimento revelado, ali você vai apanhar.
nas finanças, na saúde, na vida espiritual, nos relacionamentos, onde te faltar conhecimento revelado, você vai apanhar, mesmo sendo crente. Por isso diz, cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Sempre crescendo, crescendo, crescendo. A voz disse, tu és meu filho, Deus falando, filho de Deus, meu filho amado. É interessante que 40 dias depois que o Espírito Santo falou a Jesus essas palavras, o tentador, quando foi tentá-lo, até o chamou de filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, até o chamou de filho de Deus, mas ele suprimiu, ele escondeu, ele ocultou uma palavrinha muito significativa, a palavra amado. E o diabo tem escondido essa palavra de você, sabia? Porque uma mulher, uma esposa que não se sente amada, ela vai ter problemas. E ela vai dar problemas. Um marido que não se sente amado, ele vai dar problemas. Um filho, uma filha que não se sente amado, vai dar problemas. E um crente que não se sente amado, vai ter problemas na caminhada. Por quê? Por que é tão significativo? Por que o diabo escondeu esta palavra que, se você, para muitos, não significaria muita coisa, mas para o diabo significou a ponto de escondê-la. Até o chamou de filho de Deus. Não tem problema em te chamar de filho de Deus. Só não quero te lembrar que és um filho de Deus amado. Sabe por quê? Quem sabe aqui o que significa a palavra Davi? Hã? Amado. Davi significa amado. E o que tem a ver isso comigo, contigo, conosco? Por que que o diabo esconde essa palavrinha tão importante para nós? O fato de saber que Deus nos ama, de que somos amados. Efésios 5 diz, vós como filhos amados. Sabe por que o diabo quer esconder essa palavra de você? Porque na hora em que você tiver a revelação de que você é um filho amado, uma filha amada, você se torna um matador de gigantes. Aí onde diz assim, quando ela souber quem ela é, que ela é a amada de Deus. Exército invencível, isso é matador de gigantes. Quer dizer, invencível, pode chegar o gigante que for, ela é invencível. Se ele tem 2 metros, ela vence. Se ele tem 3 metros, ela consegue a vitória. Nenhum gigante de nenhuma estatura pode derrotá-la quando ela souber quem ela é. Um exército invencível nasce dessa revelação. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo desceu, enquanto descia, testificou, entrou nele. Disse que Jesus, cheio do Espírito, São Lucas 4:1, foi conduzido para o deserto para ser tentado. Tem gente que tem trauma de deserto, né? Você ouve os crentes dizendo assim, oh, eu estou num deserto. Oh, meu Deus, mas um dia eu vou sair deste deserto. Querendo dizer que está passando por momentos difíceis. Há 10 anos estou neste deserto, né? Já ouviu?
há 10 anos, há 20 anos estou nesse deserto. Jesus não tinha medo do deserto. Hoje estava ouvindo a Bíblia. Moisés não tinha medo do deserto. Quando eles pecaram, fizeram um bezerro de ouro. Quando fizeram um bezerro de ouro, Deus disse assim: eu não vou mais, eu não vou com vocês. Enviarei meu anjo, mas eu não vou. Meu anjo irá, eu não vou. Aí Moisés disse: então ninguém vai. A gente nem se move daqui. Ah, mas é um deserto, não interessa. Meu maior medo não é o deserto, é não ter a presença de Deus comigo. Não tenho medo de deserto, eu tenho medo de não ter a presença de Deus comigo. E aqui o profeta faz uma pergunta tão simples, na mensagem Paradoxo, ele diz assim: você notou, ele diz, quando Jesus jejuou, antes ou depois de receber o Espírito? Mensagem Paradoxo. É uma pergunta simples, né? E ao mesmo tempo profunda. Você nota que ele jejuou depois de ter recebido o Espírito. Não que você não pode jejuar antes de receber o Espírito. Nós temos o caso de, muitos casos, o mais destacado, o mais conhecido, de Saulo de Tarso, que por 3 dias não comeu, não bebeu, ou seja, jejuou, não viu. Depois Ananias veio, impôs as mãos e ele recebeu o Espírito. Não é que você não pode jejuar sem o Espírito, antes de receber o Espírito. Mas é interessante essa pergunta do profeta. Ele disse: você notou que Jesus foi jejuar depois de ter recebido o Espírito? Por que é importante orar, jejuar, fazer qualquer coisa com o Espírito? Jejuar com o Espírito, ir para um jejum com o Espírito, porque o diabo visita jejuns e visita com Bíblia, ou não? Está escrito, está escrito. E eu estava jejuando e Deus me revelou. Muitos ismos nascem assim. Deus me falou, né? Deus me revelou na palavra. Está escrito. Então, você vai para um jejum com o Espírito Santo porque é a pomba, é o Espírito da verdade, é aquele que te guia em toda a verdade, que não deixa você cair nesses laços de Satanás. É o Espírito da verdade que te guia em toda a verdade. É a pomba que não deixa que teu pé fique preso nas armadilhas, mesmo quando o diabo vem citando Bíblia. Quem é? As pessoas pensam que, não, eu tenho que estudar mais. Ok, claro que devemos ler as mensagens, a Bíblia, etc. Mas o que te livra do erro é um sobrenatural sobre ti. É um sobrenatural, não é uma cabeça cheia de conhecimento intelectual. Não, é um sobrenatural. Você ouve algo e se aquilo que está sendo dito no púlpito estiver errado, alguma coisa dentro de você diz assim: tem alguma coisa errada aí. E às vezes você nem sabe explicar. Se alguém te diz: mas o que está errado? Não sei, mas... Esse é o sobrenatural. O que é isso? É o Espírito da verdade te guiando em toda a verdade. Não é questão de cabeça, não é intelecto. Você até assusta, irmão. Você até assusta quando olha para trás e vê um monte de gente que tombou, caiu, se arrebentou, que você até julgava que eram mais espirituais do que você. E eles caíram, estão prostrados.
pegaram caminhos errados, e você ainda está perseverando, ainda está em pé, ainda está na verdade. O que é isso? É Deus na tua vida. Agora, porque você é um super, hiper, mega inteligente? Não. Mas quando o Espírito Santo está numa pessoa, ela pode até ser analfabeta, ela não cai no erro. A pomba te livra dos males, dos enganos, das mentiras. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E depois que aquele testemunho veio, você notou 3 tentações, né? O diabo veio 3 vezes e sempre ele vinha mexendo nesse ponto. A pomba disse, tu és. Há um espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que diz, tu és. Não é quem sabe, talvez, não. Não há nenhum vacilo, nenhuma vacilação, nenhuma dúvida em suas palavras. Ela diz, tu és meu filho. E a tentação sempre, veja como as tentações eram encabeçadas. Se tu és, faça isto e aquilo, se tu és. É nesse ponto que o diabo vai pôr pressão. Se ele te faz duvidar de quem você é, pronto, acabou. Porque aí você vai começar a choramingar. Eu acho que eu não sou. Eu acho que não sou um eleito. Por que vem essas palavras na tua boca? É o ataque do inimigo. São 2 espíritos. Um fala assim, tu és, e o outro na outra orelha diz, será que é mesmo? Será que você é mesmo? Você não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida acerca de quem você é. Levanta a mão assim comigo. Não precisa gritar, porque o diabo não se impressiona com gritos. Ele se impressiona com fé, ele se impressiona com convicção. Ele se impressiona com convicção. Agora você com a mão direita levantada vai dizer assim, eu sou um filho de Deus amado. Agora vamos falar de novo. Aí você vai pôr mais presença nessas palavras. Puxa lá do fundo da alma, com muita convicção, porque esse é o ponto da tentação. Você vai fortalecer esse ponto com convicção e confissão. Eu sou um filho de Deus amado. Essa confissão tem que estar hoje à noite na tua boca, amanhã de manhã, amanhã ao meio-dia, amanhã à tarde, amanhã à noite, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, todos os dias. Porque é ali que o diabo vai atacar, nesse ponto. A tentação é nesse ponto. Lembre-se, porque quando ela souber quem ela é, tu és, quem ela é, será o quê? Um exército invencível. Um exército invencível. 3 tentações, por que não 5 tentações? 7, 2. Porque não existem mais do que 3 tentações. Somente existem 3 tentações. E cada uma delas, claro, muitas ramificações dentro de cada uma delas. Mas essas únicas 3 tentações são aquelas que São João, em sua primeira carta, resumiu como sendo a concupiscência da carne, a concupiscência
concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas. Essas 3 tentações que Jesus sofreu foram as mesmas que Eva sofreu. Só que Eva caiu. Veja com Eva. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, desejo da carne. A árvore também era agradável aos olhos, desejo dos olhos. E com essa árvore ela alcançaria grande sabedoria, soberba. Eu vou saber mais do que o meu pastor, do que o meu Adão, do que o meu cabeça. Soberba. Se você analisa as tentações de Jesus, é exatamente a mesma coisa. Por que 3 tentações? Porque a constituição do homem é trina. O homem é corpo, alma, o espírito e alma. E se você analisar com calma, por isso não se lê a Bíblia como quem lê jornal. Você tem que ler, remoer, ler e reler e meditar e silenciar e deixar a revelação vir, a sabedoria vir, o entendimento vir. Não é você correndo atrás, queimando pestanas, virando noite, estudando para procurar entender. Aí que as pessoas se enredam por isso. A sabedoria ela vem, o entendimento ele vem. Você cai num silêncio receptivo e deixa o entendimento das coisas profundas virem. Então veja, primeiro o diabo tentou derrubá-lo, explorando as necessidades da carne. Faz 40 dias que você não come um pãozinho, não estaria nada mal a estas alturas. Faça estas pedras virarem pães, explorando as necessidades da carne. 40 dias que eu não como nada. Magro, estou magro. 40 dias que eu não... E sabe que o diabo pode fazer isso, explorar as necessidades da carne. Ele explora as necessidades da carne. É aí onde as pessoas têm que se cuidar, os casais têm que se cuidar. Às vezes a irmãzinha aí deixa o marido em jejum 1 mês, 2 meses, e o diabo vem e explora essa necessidade da carne. Vocês sabem o que eu quero dizer? Ai, meu marido é crente, ele nunca vai fazer isso comigo. É? É? Olha, o diabo é assim, ó, bobeou, levou. Não deu certo. Então ele foi para essa parte psicológica e mostrou os reinos do mundo, a glória, as riquezas, porque tudo isso, poderes, posições altas, né, dinheiro, tudo isso mexe com o psicológico da pessoa. Uma das piores pressões que existe é a pressão financeira. Eu sei que você concorda comigo. Você não dorme quando deve até os cabelos. Isso nunca vai acontecer comigo. Então, foi para o lado das riquezas, glórias, reinos. Mexe muito com a mente. Um cargo mexe muito com a mente. A parte psicológica não deu certo. E então ele foi, a outra tentação, a última, ele dirigiu a essa alma de Cristo.
E sabe como ele quis derrubá-lo na tentação da alma? Com Bíblia, com parágrafo. Está escrito. Está escrito. O texto fora do contexto, do texto fora do contexto, nasce o ismo que mata a alma, que é a tentação satânica. Jesus era um homem, era Deus e homem, né? Na primeira tentação, veja como ele revela a sua natureza humana. Ele diz, nem só de pão viverá, e apontou assim o dedinho para ele, o homem. Sou um homem. Na mensagem Fé Perfeita você encontra o profeta dizendo que na última tentação, ele revelou a sua divindade, Jesus revelou a sua divindade. Diz, lança-te para baixo, diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Humano divino, Deus homem. Agora aqui quero te mostrar algo. Já estamos indo para o final. Em Romanos 8, 16, é muito conhecida essa escritura. Talvez você saiba de cor. Paulo diz assim, o mesmo Espírito. Que mesmo Espírito? Aquele do Jordão. Aquele mesmo Espírito que testificou que Jesus era filho amado e disse, tu és, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos. Veja, tu és. E o mesmo Espírito vem e diz, e vocês também são. Não é isto maravilhoso? Como é que eu sei? É o testemunho do Espírito. Ai, alguém tem que me dizer, esse único alguém é o Espírito. É o Espírito. É o mesmo Espírito, o mesmo. Não há dois Espíritos Santos. É o mesmo Espírito que testificou lá para Jesus, dizendo, tu és, vem para você e diz, tu és também filho. O que ele testifica? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, tem esse mesmo Espírito, porque Jesus, ou melhor, o Espírito Santo, é a única testemunha viva operando aqui na terra, a única testemunha viva da ressurreição de Jesus Cristo operando aqui na terra. Embora os apóstolos que viram a ressurreição de Cristo estejam vivos também, porque quem crê em mim não morre, dorme, né? Disse Jesus. Eles não estão operando aqui na terra, mas a única testemunha, por isso diz que o Espírito testifica. Lá em Atos 5,32 diz, vós dareis testemunho e também o Espírito Santo, e também o Espírito Santo dá testemunho. Por quê? Porque ele é testemunha ocular. Ele foi o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Romanos 8,11. E se o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele viu, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele estava envolvido naquela ressurreição. E Paulo diz assim, se você confessar que Jesus é Senhor, e mais o quê? Crer em seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa de duas coisas para ser salvo: de uma boca e de um coração. De uma boca para confessar e de um coração para crer.
Porque com o coração se crê. Confessar o quê? Que Jesus é Senhor. E crer em quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por que eu tenho que crer na ressurreição? Porque a ressurreição de Cristo é o testemunho do Pai. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus aceitou aquilo que Ele fez por nós lá no Calvário. Ele não foi um cordeiro rejeitado. Ele foi um cordeiro amado, aceito, perfeito. Ele foi examinado em tudo, mas ele nunca conheceu pecado. Nunca pecou. Nunca pecou. Paulo usa essa expressão maravilhosa. Ele nunca conheceu pecado e nunca houve engano em sua boca. Ele é o varão perfeito. Ele foi examinado em tudo, como o cordeiro do Velho Testamento era examinado, para ver se tinha defeito ou não. Ele não tinha defeito. Ele foi o varão perfeito, então ele foi levado para a cruz. E ele carregou nossos pecados. E cada pedacinho daquilo era algo significativo. O Velho Testamento tinha 2 ofertas diárias, contínuas. Uma era oferecida às 9 da manhã, a outra era oferecida às 3 da tarde. Era uma tipologia de Cristo que foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde, para cumprir os tipos. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. O que é espinhos? A primeira vez que aparece espinhos na Bíblia está relacionado à maldição. Quando Deus amaldiçoou a terra em Gênesis 3, ele disse: ela produzirá espinhos, abrolhos, espinhos. E ali estava uma coroa de espinhos, porque ele, e a coroa na cabeça, porque ele estava levando para longe de nós, sabe o quê? Toda maldição de doença mental, toda maldição de doença na cabeça. Você pode chutar para longe toda a depressão. Você pode chutar para longe todo o estresse, todo mal de Alzheimer. Aquela coroa de espinho fala da libertação das doenças da cabeça. Aleluia! Ele carregou uma coroa de espinhos para que eu fosse livre de todo Alzheimer, toda coisa da cabeça, todo mal da cabeça, toda maldição da cabeça, toda doença da cabeça, toda depressão, toda fraqueza mental. Eu estou tomando remédio, estou com fraqueza da mente. Aquela coroa se agarra naquilo, tem a revelação do que significa aquilo. As primeiras 3 horas, veja lá, de 9 a meio-dia, ele esteve nas mãos dos homens, e muita zombaria. Olhe lá, muita zombaria, zombava, o homem zombava. Do meio-dia até as 3, ele caiu nas mãos de Deus, e os céus se escureceram, e aí, o pecado da humanidade vindo sobre ele, vindo, até que ele grita assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Aí sim, esse sim foi abandonado de verdade. Você não. Ai, Deus me abandonou. Nunca. Não. Mas eu sinto que Deus me abandonou. Aí eu não sinto a presença de Deus. Aí eu sinto que Deus me abandonou. Deus nunca te abandonou, irmão. Nunca. O que você tem são impressões sensoriais. Impressões dos sentidos. Você tem a impressão que Deus te abandonou, mas não te abandonou. Sabe por que eu sei que Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar? Porque você
tem um substituto que foi abandonado. Aquele homem foi abandonado para que você não fosse abandonado. Para que você não fosse abandonada. Ele é o nosso substituto. Você nunca será abandonada. Nunca será abandonado. Por isso, crê no Senhor Jesus Cristo. Você tem que aprender a olhar para Jesus, entender essa obra consumada por revelação, entender o que às vezes você diz como uma coisa decorada. O sangue de Jesus tem poder, pois é isso que significa. O sangue de Jesus, a morte de Jesus, o Calvário, a obra consumada tem o poder de me libertar de doenças, de pecados, de depressões, de tudo que o diabo quiser colocar sobre mim, sobre ti. Então vamos finalizar aqui. Abra a sua Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia para finalizar aqui. Mateus 16. Eu vou te mostrar aqui os dois tu és. Certo? Dois tu és. A pomba disse tu és, meu filho amado. O diabo quis colocar dúvida sobre isso. Quando a noiva souber quem ela é, tudo está encaixado. Está entendendo, né? Agora vamos ver aqui dois tu és. O primeiro tu és vem dela para ele. O segundo tu és vem dele para ela. Ela tem que saber quem é ele, mas tem que saber também quem ela é. Ela precisa dessa revelação. São Mateus 16, finalizando aqui. E então o pastor Febrônio assume. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser? Aqui está o és, né? Tu és. Quem és? Quem és? Quem dizem ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aqui, nessa passagem, você entende por que existe tanta placa de igreja. Que é a mesma Bíblia que está na Batista, na Assembleia, na Metodista, na Universal, é a mesma Bíblia. Só que você vê que é o mesmo Jesus, mas são opiniões diferentes acerca da mesma pessoa, do mesmo Deus. Esse aqui crê que é 3, o outro crê que é 2, o outro crê que é 4, o outro crê que é 1, o outro... E é o mesmo. Quem dizem que eu sou? E olha, tantas opiniões. Chega um e diz assim: eu creio que Jesus é João Batista. Aí põe a plaquinha lá, aluga um localzinho lá, põe Igreja Evangélica Jesus João Batista. O outro diz assim: eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Aluga outro lugarzinho, põe lá, plaquinha. Igreja Evangélica Jesus Jeremias. Eu creio que é Jeremias, não creio que é João Batista. Aí eu não concordo com isso também. Outra igrejinha. Igreja Evangélica Jesus Elias. E aí vai, é assim como surge. A denominação, ela nasce da opinião, da interpretação, da cabeça do homem. São pensamentos do homem. Isaías 55, meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos. Por quê? Porque os pensamentos dos homens eram Jeremias, Elias, João Batista. Mas os pensamentos de Deus eram: tu és o Cristo. Meus pensamentos, Deus diz, não são os vossos. Às vezes você está pensando numa direção, eu estou noutra. Deus diz. Agora, podemos nós ter acesso a esses altos pensamentos? Como estão mais altos os céus do que a terra, meus pensamentos são mais altos do que os vossos?
Podemos ter acesso a esses altos pensamentos? Sim. Como? Por meio da revelação. Não tu revelou carne nem sangue. O que não tu revelou? Esse pensamento não é teu, Pedro. Meu Pai tu revelou. O que o Pai revelou a Pedro foi a sua opinião acerca daquele homem. Quem é esse homem? Jesus. Não é Jeremias, não é Elias, não é João Batista. Ele é o Messias, o Cristo. Olha, disse-lhe ele, e vós, versículo 15, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és. Olha o tu és de novo. Olha o tu és de novo. Tu és. Quem que falou tu és lá no Jordão? O Pai. Quem que pôs esse tu és na boca da igreja? Tipificada ali por Pedro. O Pai que está no céu, tu revelou. Quando há uma revelação de quem Ele é, tu és. Aí é ela, a igreja, falando para ele, eu sei quem és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos ver o segundo tu és. Verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou, revelação, a carne e o sangue, mas meu Pai, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Pai, a mesma voz, o mesmo Deus que falou tu és lá no Jordão. Meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és. Ou tu és de novo. Só que agora é dele para ela. Ele está levando-a ao conhecimento de quem ela é. E aquela igreja primitiva era um exército poderoso e invencível. Aquela igreja era a igreja modelo. Era a igreja de nível espiritual alto. Mas por quê? Tu és. Ela tinha a revelação dada por ele de quem ela era. Tu és o quê? Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja. Há uma igreja que Jesus fala assim, é minha, essa aí é minha. E ele fala assim, não é nenhum homem que a edifica, eu edifico a minha igreja, por meio do homem, mas sou eu. Certo? Agora, escuta, isto aqui me incomodava um pouco, porque Jesus falou assim, tu és Pedro e sobre esta pedra. Pedro significa pedra. E sobre esta pedra, e eu dizia assim, Senhor, parece que ficou meio... não? Como alguns pensam que Pedro era a pedra. Mas depois eu entendi que Jesus, porque quando Pedro teve essa experiência, depois ele vai e escreve na sua primeira carta, ele disse assim, sabem, ele fala na sua primeira carta, sabem que Jesus uma vez me chamou de, tu és Pedro a pedra? Aí ele diz assim, mas não sou somente eu que sou pedra, vós também como pedras vivas, porque o tu és estava na representação de Pedro. Pedro nos, vamos dizer assim, como se fosse uma representação da igreja, que também precisa entender que ela é pedra viva na construção desse grande edifício chamado noiva de Jesus Cristo. Templo do Espírito. Tijolo após tijolo, vós também sois pedras vivas. E olha como diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é exército invencível. Exército invencível é, as portas do inferno se levantam, mas não prevalecem. Não é que não irão se levantar. Mesmo que se levantarem, não prevalecerão. Por quê?
porque agora ela recebeu o tu és dele. Ela sabe quem ela é. Quem ela é? Tu és filho amado. Tu és filha amada. Essa é uma das mais poderosas revelações que existe. Isso te torna matador de gigantes. É uma coisa simples, mas poderosa. Tu és filho amado. Tu és filha amada. E as portas do inferno não prevalecerão sobre quem tem uma revelação tão singela, mas tão maravilhosa, tão poderosa. Depois que Jesus recebeu aquele tu és ali no Jordão, o diabo veio todo tipo de tentação, e ele era como um exército invencível, nada derrubava aquele homem. Você na palavra, prova que você é filho de Deus. Faça um milagre, faça esta pedra virar pão. Não é por aí que eu provo minha filiação? Tem muita gente, Mateus 7, muita gente fazendo milagre, nunca vos conheci. Não é prova de filiação? Prova, se tu és filho de Deus, prova que você é filho. Faça um milagre, faça a pedra virar pão. Tinha poder ou não para fazer? Tinha. João Batista disse que não é só pedra em pão, poderia levantar até filhos de Abraão das pedras. Depois ele fez o milagre dos pães, não fez? Provando que tinha poder de fazer o milagre do pão e dos peixes. Claro que tinha poder. Mas, não é com milagres que provamos que somos filhos. Sabe como se prova que é filho? Ficando com o que está escrito. Ficando com o que está escrito. Na palavra. Na palavra. Eu espero que esta pequena meditação tenha te ajudado nesta noite. Que você saia daqui com essa convicção que você não é uma coitadinha, não. Com essa revelação, eu oro para que o mesmo Espírito, como disse Paulo, que testificou para Jesus, tu és filho amado, o mesmo Espírito testifique ao teu espírito que você também é filho amado. E que esse Espírito Santo, por meio dessa voz, desse testemunho, dissipe as dúvidas que há no teu coração. Para você não mais ficar ali choramingando, será que eu sou? Eu acho que eu não sou um eleito, eu acho que eu não sou uma eleita. Para que você pare com isso. E caminhe cada dia da sua vida doravante com essa fé, com essa convicção de que você é filho. E que você é filho. Você diz, mas eu sou tão pequenininho aqui nesta igreja, pastor. E daí? Você já viu documentário de Pardal? Já? Discovery. Qual é o outro que faz documentário? Já viu documentário 7 anos estudando os pardais? Não tem. Tem de pássaros exóticos, que cantam, que tem um dom para cantar maravilhoso, que se destaca pela voz, pelo canto, de asas bonitas, de cores maravilhosas, mas de pardal, documentário de pardal não tem, porque pardal não tem nada, não tem pena colorida, não canta, não faz nada. Mas a Bíblia fala assim, o Pai não se esquece deles, de nenhum deles cai por terra. Então mesmo que você não tenha um dom para cantar, não tenha um dom para tocar, não tenha penas coloridas, não tenha nada de destaque, apenas seja um pardalzinho que senta lá no fundo, não tem problema, o Pai cuida de você, porque você é filho amado, filha amada.
dizer. Pare com esse espírito de coitadinho, de vítima. Quando Jesus enfrentou a pior hora da sua vida, indo para o Calvário, perdendo sangue, com febre, com sede, machucado, noite mal dormida, zombarias, corpo inchado, ossos aparecendo, ele caiu, ele tombou. Aí as filhas de Jerusalém, ai Jesus, meu Deus, chorando. Ele fala assim, estão chorando por mim? Por que, filhas de Jerusalém? Por quê? Ai, Jesus, coitadinho, o que estão fazendo com o Senhor, Jesus? Não choreis por mim. Não choreis por mim, chorai por vós mesmas. Por que você está chorando por mim? Eu não sou um coitado. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei a minha missão na terra. Eu sei que eu vim para ser um cordeiro imolado pelos pecados do meu povo. Eu sei que eles iriam me matar. Eu sei que eu estou indo para morrer. Mas eu também sei que eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E vou subir, e subir, e subir num lugar tão alto. O profeta diz, ele está num lugar tão alto que tem que olhar para baixo para ver o céu. Então não tem de coitadinho, filho de Deus não é coitadinho, você não é coitadinho, você não é coitadinha, você é um filho amado. Esta revelação tem que estar ancorada no teu coração. O diabo irá pôr pressão e agora mais do que nunca, à medida que o arrebatamento se aproximar, ele vai querer te fazer duvidar que você é. Será que você é? Olha as tuas fraquezas. Olha isso, olha aquilo, não olhe para si mesma, olhe para Cristo, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo e obtenha a revelação que você é uma filha amada, um filho amado em quem Deus se compraz. Deus poderia dizer o mesmo que disse para Jesus, que Ele se agrada de mim. Assim como disse para Jesus, tu és meu filho amado, que me dá muita alegria, em quem me compraz, o que me agrada. Será que Deus pode dizer a mesma coisa para mim, como disse para Jesus ali? Efésios 1:6. Deus nos fez, até esse é o título de um livro que eu estou escrevendo. Se Deus quiser, sai esse ano. Deus nos fez agradáveis a si, no amado. Que amado? Tu és meu filho amado, aquele Cristo, aquele amado. Nele, Deus nos fez agradáveis a si. Deus nos fez agradáveis a si. Eu sou agradável a Deus no amado. Você tem que ter essa fé e essa convicção. Agradáveis a Deus no amado. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.